No dia 18 de julho de 1980, a primeira emissora de TV da América Latina teve as suas transmissões encerradas, há 2 meses de completar 30 anos no ar. TV Tupi, a pioneira no Brasil, não resistiu a 3 décadas e saiu do ar, deixando um grande legado para a comunicação em nosso país. Muito bom estar com você! Quem quer brinquedo? Olá, saudosistas, saudações! Bem-vindo à LTV, eu sou o Leal Cordeiro. Aqui no canal tem um vídeo sobre o filme Chateau, o Rei do Brasil, que conta a história do jornalista e político Assis Chateaubriand, dono de um grande conglomerado de comunicação. Ele tinha rádios, jornais e revistas, instrumentos que lhe davam muito poder, o que lhe permitiu construir um grande império. Mas ao tomar conhecimento da televisão, ele também quis uma para ele. E assim, em 1947, foi aos Estados Unidos para encomendar os equipamentos da sua emissora, que foram entregues com atrasos, após o prazo acordado entre o empresário e a RCA, de quem ele comprou. Em janeiro de 1949, o engenheiro das rádios associadas Mário Alderig e o seu assistente Jorge Edo viajaram aos Estados Unidos e estiveram em Nova York e Burbank para acompanhar o funcionamento da NBC, como um curso sobre operações de televisão, enquanto que engenheiros da RCA desembarcaram no Brasil em fevereiro para planejar a montagem da emissora em São Paulo. O investimento foi de 5 milhões de dólares, custeado por anunciantes e empresários que aceitaram arcar com as despesas da montagem da TV em troca de contratos de publicidade. Os técnicos estadunidenses tentaram convencer Assis Chateaubriand para que a televisão no Brasil fosse instalada com transmissão via cabo, dadas as dificuldades que eles encontraram para a propagação das ondas do Rio de Janeiro. Como ele insistiu que a televisão funcionasse via transmissão direta, a cidade escolhida então foi São Paulo. Eu vou te contar os detalhes disso tudo, mas antes quero te pedir para que me dê uma forcinha aqui no canal. Uma das opções é apenas se inscrever, se você ainda não é inscrito, O seu joinha e o seu comentário também ajudam muito, e essa força eu estou precisando de verdade. O YouTube oferece também outras possibilidades de ajuda aos produtores de conteúdo, e uma delas é o Clube de Membros. Os inscritos recebem insígnias personalizadas de acordo com o tempo que fazem parte do clube, e veem os vídeos com antecedência, além de receber conteúdo exclusivo também. Já tem uma lista de vários vídeos que estão por lá disponíveis. O desembarque dos primeiros equipamentos da TV Tupi no Porto de Santos em 1950 foi tratado como um evento histórico e simbólico. Os aparelhos trazidos dos Estados Unidos chegaram a bordo de um navio da RCA e foram recebidos com pompa e cobertura da imprensa. Vários artistas estavam presentes e acompanharam o desfile dos equipamentos até a série escolhida como emissora. Dentre eles estava a Hebe Camargo, que até então era uma jovem cantora e foi a escolhida para cantar o hino da inauguração da TV Tupi. Além dela estava também a cantora e atriz Lolita Rodrigues, o locutor e apresentador Homero Silva, o diretor e ator Walter Foster e o roteirista e diretor Moisés Welterman. Esse momento marcou o nascimento da TV brasileira, ainda antes da primeira transmissão oficial, que ocorreria alguns meses depois, em 18 de setembro de 1950. A TV Tupi foi instalada no edifício número 1070, na Rua da Consolação, em São Paulo. O sinal da transmissão ia ao ar pelo canal 3. A cerimônia de inauguração começou às 17 horas com uma mensagem do próprio Assis Chateaubriand, transmitida ao vivo. Ele falou sobre a importância da televisão como meio de educação e cultura para o país. E logo após foi ao ar o primeiro programa oficial da TV brasileira, chamado TV na Taba, que fazia referência aos indígenas tupis. Daí o nome da emissora. A programação inaugural também contou com apresentações musicais, discursos oficiais, exibição de esquetes teatrais, ao vivo, e a participação de artistas do rádio e do teatro. Tudo era transmitido ao vivo porque não existia videotape na época. Logo, não existe nenhum registro desse dia, Mas sabemos de algumas coisas que aconteceram. A Hebe Camargo não apareceu para cantar o hino da televisão. Hoje juntinhos, e beijo nós vamos trocar. Coube a Lolita Rodrigues assumir a responsabilidade. Igual como tudo vinga, no teu chão Piratininga. A Hebe disse que inventou um mal-estar na época, mas o fato é que o hino era muito ruim, era horrível, e ela não queria compactuar com aquilo. Sabemos também que o padre que foi dar a bênção na inauguração das transmissões queimou uma das câmeras com água benta, e já eram poucas, apenas 3.
Com imagem em preto e branco, poucos brasileiros acompanharam a grande estreia da TV no país, porque haviam cerca de 200 aparelhos somente em São Paulo. E outra grande atrapalhada é que não tinham se dado conta que depois de todo aquele trabalho da inauguração teriam que fazer tudo outra vez no dia seguinte, ou seja, a TV estreou sem uma grade de programação. Outro detalhe também nos primeiros anos de emissão de TV no Brasil é que haviam vácuos, porque quando acabava um programa eles tinham que preparar o estúdio para o seguinte. Então, além de publicidades, né, que tinham que ser feitas ao vivo, eram longas, tinha também esse período sem nada, até que tudo ficasse pronto para as transmissões continuassem, né, no decorrer do dia. Assis Chateaubriand conseguiu outras emissoras de TV em outros estados, mas cada uma tinha a sua própria programação. Somente em 1956, com o surgimento do videotape, é que se começou a organizar o sistema de rede. As fitas dos programas gravados eram levados de uma emissora a outra. A partir dos últimos anos da década de 1950 é que as emissoras começaram a fazer uso do sistema de micro-ondas transmitidos de um estado a outro, mas ainda em caráter experimental. E além da criação de suas emissoras de TV, que serviam como uma forma de reproduzir o conteúdo, né, para servir de rede para a TV Tupi, Assis Chateaubriand criou outras emissoras. Uma delas é a TV Cultura, que nós temos até os dias de hoje. A primeira transmissão ao vivo aconteceu no dia 21 de abril de 1960, durante a inauguração de Brasília. Naquela época ainda não existia satélite, mas a TV Tupi estava muito disposta a fazer a transmissão. Então a criatividade respondeu ao desafio. 3 aviões foram escalados para que ficassem voando em círculo. 2 deles eram da FAB, das Forças Aéreas Brasileiras, e 1 da VASP. As aeronaves ficavam distribuídas uniformemente na rota entre Brasília e São Paulo. Então as ondas de transmissão chegavam até um dos aviões, que transmitiam para o outro, e dessa forma o sinal chegava até a antena principal da TV Tupi em São Paulo, e daí era retransmitido, né, para a região que tinha alcance. O formato da rede com transmissão em cadeia começou em 1972. Na época haviam várias divergências a respeito de qual canal seria a cabeça da rede, se o canal 4 de São Paulo ou o canal 6 do Rio. Uma das possibilidades era que ambas dividissem as responsabilidades. A primeira proposta era que a estação carioca comandasse as emissoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto que a emissora de São Paulo controlasse os canais do Sul e do Sudeste. A segunda proposta era que a Tupi paulista ficasse responsável pela produção de telenovelas. Vingança de Alexandre, crescendo a cada dia, provocando conflitos. Viva as emoções da sua novela das 8, A Viagem. E a Tupi do Rio se encarregasse dos shows e programas de auditório. Essa é a dona Francisca Soares da Silva. Mas nenhuma das ideias vingaram, e gerou uma rixa entre as diretorias, né, das duas estações. E isso acabou prejudicando a Tupi. A logomarca também mudou algumas vezes. Em 1950 era um indígena com uma expressão sisuda, né, que segurava um arco. No ano seguinte foi substituído pela figura de um indígena tupiniquim utilizando um par de antenas como cocar. Era mais simpático e também esse foi o primeiro mascote da televisão brasileira. A partir de 1962, com o início das transmissões em cores no Brasil, a logo era formada por 3 círculos com as cores primárias, entrelaçadas por 2 linhas formando uma onda senoidal, em alusão ao movimento dos sinais, né, eletromagnéticos da televisão. A logo foi resultado de um concurso no qual o desenhista vencedor teria ganhado uma viagem a Paris, patrocinada pela Air France, para visitar as principais escolas de desenho industrial da França. Segundo Elmo Frankfurt e Maurício Viel, para o livro TV Tupi, do tamanho do Brasil, o desenhista seria Renato Lage, posteriormente conhecido pela produção de carros alegóricos nos desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro. Em 1976, a Tupi de São Paulo lançou como novo símbolo um catavento verde, cujo ponto central representava a geração de conteúdos para as emissoras da rede. Mas houve muita rejeição pela parte do público, então a marca voltou a ser utilizada no ano seguinte. Em 1979, a direção da Rede Tupi, na figura de Walter Avancini, contratou Ciro Del Nero como diretor de arte e comunicação visual para renovar sua plástica. Meu nome é Ciro Del Nero, fui diretor de arte e diretor de cenografia da Rede Tupi Televisão em São Paulo e Rio de Janeiro. Minimalista e simplificada, o novo símbolo apresentava uma letra T estilizada
e repartida em 3 partes para manter a base do padrão, né, de cores adotado lá em 1972. Além de construir a base da televisão no Brasil e editar o modelo dos programas jornalísticos, humorísticos e de auditório, a TV Tupi produziu diversos folhetins que se tornaram clássicos e foram refeitos alguns pela própria emissora e outros pelas emissoras atuais do nosso país. São telenovelas, né, como Poliana, lançada em 1956, Poliana Moça, em 1958, Mulheres de Areia, em 1973, A Viagem, em 1975 e Éramos 6. Nesse caso, a primeira versão da Tupi, de 1967, de Éramos 6, já era um remake da Record, de 1958. Mas a novela foi refeita ainda na Tupi em 1977. Ao longo dos anos, com a abertura de outras emissoras e com a má administração de Assis Chateaubriand, que praticamente saqueava os cofres da emissora para seus projetos megalomaníacos, a Tupi ficou sem investimento e perdeu a qualidade. Chegou a ficar em 5º lugar na audiência, atrás da TV Globo, TV Rio, TV Excelsior e TV Continental. Só voltou a subir na audiência com a extinção da TV Excelsior e da TV Continental, e com o enfraquecimento da Record devido aos sucessivos incêndios que a emissora sofreu. No entanto, na segunda metade da década de 1970, a Tupi perdeu seu posto de vice-líder para a Record em São Paulo e para a TVS no Rio de Janeiro. Como consequência da queda de audiência, a publicidade também migrou para outras emissoras e assim o caixa se esvaziava cada vez mais, né? Os salários dos funcionários atrasavam e nem a Previdência Social era paga. Em outubro de 1977, com 3 meses de salários atrasados, os funcionários fizeram a primeira greve. Em 2 de maio de 1980, devido a uma nova paralisação dos funcionários da TV Tupi de São Paulo, que receberam um cheque sem fundos para pagamento dos seus salários atrasados, a emissora parou de gerar programação e passou a retransmitir integralmente o que era gerado pela TV Tupi no Rio de Janeiro. A dedicação que os funcionários da Tupi tinham por aquela televisão é uma coisa que não existe hoje em televisão nenhuma. Inclusive porque, no final, não éramos pagos. Chegamos a receber cheque sem fundo. 2 meses depois, em 14 de julho, a estação foi retirada do ar pela decisão da diretoria. No dia 16 de julho, a TV Tupi teve 7 de suas 10 concessões declaradas não renováveis pelo governo federal. No dia 17, os funcionários da Tupi do Rio de Janeiro iniciaram uma vigília que durou 18 horas, comandada pelo apresentador Jorge Perlingeiro, com o objetivo de impedir que o canal fosse fechado. Várias personalidades, como o cantor Agnaldo Timóteo e o humorista Costinha, deram apoio aos funcionários. Se até o meio-dia de amanhã a TV Tupi não sair do ar, ela vai continuar transmitindo a programação normal. Pouco antes do meio-dia de 18 de julho, 4 funcionários do Departamento Nacional de Telecomunicações chegaram ao Morro do Sumaré e se dirigiram à central de transmissão da TV Tupi Rio de Janeiro, a última da rede a permanecer no ar, para lacrar os transmissores. Olha, nós recebemos uma comunicação que as pessoas responsáveis para dar a estocada no nosso coração, que é o cristal vermelho do nosso professor, já estão lá no alto do Morro da Urca. Então logo termina a mensagem do papo e entre o slide eu vou tirar a estação do ar e então vai conceder a lacração do transmissor, ok? Minutos antes, nos instantes finais do programa, Aqui e Agora, foram exibidas imagens de uma missa do Papa João Paulo II, realizada no início daquele mês, no Aterro do Flamengo, simultaneamente a locução feita pelo ator Sérgio Cordeiro, de uma mensagem dirigida ao presidente Figueiredo, pedindo para que a estação não fosse fechada. Só queremos que Vossa Excelência nos deixe trabalhar. Alô, estúdio, vai sair, hein? Ok, estúdio fora do ar. Depois, os técnicos do Dentel retiraram as peças vitais ao funcionamento da emissora e lacraram os transmissores. Os ativos da emissora foram adquiridos pelo Grupo Silvio Santos, fundador do SBT, pelo Grupo Bloch, que fundou a Rede Manchete, e pelo Grupo Abril, que utilizou o prédio da emissora como sede da Abril Radiodifusão por 23 anos, enquanto gerou o canal MTV Brasil. Em 11 de setembro de 2024, o site Na Telinha noticiou que um grupo de empresários estaria negociando o retorno da TV Tupi com previsão de estreia para março de 2025.
A programação inicialmente seria transmitida pelo YouTube. Seria voltada para donas de casa acima de 50 anos, resgatando a memória afetiva da antiga emissora. Bem, meus queridos, da minha parte é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Vingou como tudo vinga, no teu chão piratininga. A cruz que Anchieta plantou, pois dir-se-á que ela hoje acena por uma altíssima antena, por uma altíssima antena. A cruz que Anchieta plantou e te dá num amuleto o vermelho, branco e preto das penas do teu cocar, das penas do teu cocar, e te mostra num espelho o vermelho, branco e preto das contas do teu colar, das contas do teu colar.